E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. O Cruzeiro fecha nessa quinta-feira à tarde a preparação para enfrentar o Confiança amanhã, sexta-feira, 9h30 da noite lá no Mineirão, e é uma oportunidade e até uma necessidade, né, da gente conseguir emplacar uma sequência de bons resultados, ressaltando que o Cruzeiro fará os 3 próximos jogos aqui em BH. Depois do Confiança, que a gente joga amanhã, na próxima quarta-feira a gente enfrenta o América lá no Independência, um jogo fora de casa, e no sábado da semana que vem o Cruzeiro fecha essa mini sequência em Belo Horizonte contra o Brasil de Pelotas. E é interessante a gente pontuar essa questão, não pensando, tem que ganhar os 3 jogos, não, mas é pra gente falar o seguinte: o Cruzeiro vai viver uma sequência de jogos, mas nessa primeira semana pelo menos a gente não vai viajar, então é um desgaste a menos. E esse desempenho no Mineirão é algo que a gente precisa melhorar urgentemente. O Cruzeiro tem hoje a 5ª pior campanha como mandante entre todos os times da Série B. São 12 jogos disputados com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Dos 36 pontos possíveis, a gente só ganhou 16. Onde é que o Cruzeiro não estaria se não tivesse desperdiçado 20 pontos jogando no Mineirão, né? Quer dizer, vez ou outra você perder um jogo em casa, você empatar, acontece, mas de 36 pontos você não conseguir ganhar nem a metade é realmente inadmissível, é frustrante o que está acontecendo, e isso precisa mudar se a gente quer sonhar com alguma coisa. E esse é um dos motivos pelo qual eu não me escoro muito naquela questão dos 6 pontos retirados na FIFA. É claro que 6 pontos fazem muita falta, mas ainda assim a gente perdeu tanto ponto besta dentro de campo, especialmente jogando no Mineirão, que a gente não pode se apegar a isso. O Cruzeiro deveria estar fazendo muito melhor e teve chance para isso, mas tá vacilando demais. Faltam aí 7 partidas então jogando no Mineirão, mais esse 8º jogo em BH que vai ser contra o América. Se a gente conseguir uma boa margem de pontos aí nesses 24 possíveis, eu acredito que sim, o Cruzeiro vai ter a força suficiente para brigar pelo acesso até a reta final. Mas tem que começar ganhando sexta-feira do Confiança, né? Não adianta falar no América sem ganhar a sexta do Confiança. E para contextualizar a tabela, nossa situação na Série B deu uma melhorada com o fechamento da rodada 23. Ontem Náutico e Vitória ficaram no empate e o Cruzeiro se encontra hoje 7 pontos acima da zona de rebaixamento e 9 abaixo do grupo de acesso. Detalhes sobre prováveis escalações, o time que deve jogar contra o Confiança, a gente aborda amanhã no vídeo de pré-jogo, até porque tem mais um treino daqui a pouco, né, que é o que vai de fato determinar o time. Mas a maior tendência é que seja mantido quase todo mundo que ganhou aí da Chapecoense, né, na terça-feira, com a entrada do Matheus Pereira na lateral esquerda na vaga do Brey. A novidade nos treinamentos foi o zagueiro Léo, que voltou ontem a trabalhar normalmente com o grupo. Ele não joga desde 19 de setembro, quando sofreu um edema ósseo no joelho e está em fase final de recuperação. O Léo provavelmente não vai ser relacionado para o jogo de sexta contra o Confiança, ainda precisa se condicionar melhor, né? E hoje, na minha opinião, pelo menos ele é a 4ª opção da zaga. A gente tem o Manuel, que é o titular absoluto, é no momento o zagueiro que está passando mais confiança. O Ramon e o Kaká também têm jogado bem, e eu acho que hoje merecem mais a titularidade do que o Léo, e vamos torcer para que o Filipão não faça aí o Léo furar a fila, né? Que ele respeite a sequência e jogue quem de fato tiver melhor. O Henrique, que também tá lá no departamento médico, já tá num estágio menos avançado, tá? Ele e o Stênio têm feito mais até trabalhos internos do que treinamentos no campo, então esses dois ainda devem demorar um pouco mais para voltar a ser opção pro Filipão. Falando de questões contratuais, o Cruzeiro vai ter que acertar se consegue fazer ou não a renovação com 3 atletas que hoje são importantes no time e que podem ficar fora da reta final da Série B. O goleiro Fábio, o volante Machado e o meia Regis. Sobre o Fábio, eu acho que ninguém tem dúvida que ele vai renovar o contrato por mais um ano. A questão que complica é realmente como vai ser feito o acerto financeiro, visto que hoje ele tem um salário muito acima do teto de 150 mil. E aí será necessário uma negociação para reduzir esses vencimentos, porque pelo contrato que o Fábio tem hoje, né, porque ele está ganhando 150 mil no teto, mas a diferença ele vai ganhar no futuro. O Fábio hoje ganha um salário para lá de 500 mil reais e o Cruzeiro não pode mais se dar ao luxo de pagar esse tipo de salário para ninguém. Então o atleta certamente vai ter que reduzir significativamente essa pedida se quiser continuar no Cruzeiro por mais uma temporada. Eu acredito que vai ser feito um acordo, não deve ter muito problema com isso, até porque o Fábio já está numa reta final de carreira, provavelmente vai se aposentar como jogador do Cruzeiro, né? Então deve ser feito sim um acordo, mas a gente tem que aguardar essas negociações que são sempre complicadas. Já o Felipe Machado está emprestado pelo Grêmio até o dia 31 de dezembro e segundo o Globoesporte.com, nessa data
data também vai terminar o contrato dele com o tricolor gaúcho. Sendo assim, o Cruzeiro já pode, inclusive, abordar o Machado para assinar um pré-contrato com ele para que ele se torne atleta do Cruzeiro em definitivo a partir de janeiro do ano que vem. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vale a pena manter o Machado definitivamente como atleta nosso? Na minha opinião, se ele vem de fato de graça, o Cruzeiro não vai precisar pagar nada ao Grêmio, e se ele aceitar um salário baixo, eu acho que ele é uma peça útil. O Machado não é um grande jogador, já matou a gente de raiva em algumas oportunidades, mas eu acho que ele pode melhorar muito aí sob o comando de um técnico que tem ali um pouco mais de atenção aos seus pontos fracos, até porque o Machado me parece ser um jogador que desconcentra muito durante a partida, e é por isso mesmo que ele comete falhas graves, mas ainda assim a qualidade técnica ele tem. Ele é um cara que tem um bom passe, faz bom lançamento, e eu acho que ele pode ser bem aproveitado se fizer um trabalho adequado com a preparação, com a comissão técnica, para ficar um pouquinho mais calmo em campo, né? Porque o Machado é louco, mas ele não é ruim. O Regis também está emprestado até o fim de dezembro, mas pelo Bahia. O vínculo com o tricolor também encerra nessa data, mas já existe um acordo para que ele assine em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2021. A questão é que foi noticiado na época que o Regis renovaria com o Cruzeiro para 2021 caso a gente subisse de divisão, coisa que hoje é bem complicada. A probabilidade maior, inclusive, é que o Cruzeiro não consiga o acesso. Então eu não sei exatamente como fica do ponto de vista contratual esse acerto, se ele vai ficar ou não. Particularmente eu estou muito decepcionado com o desempenho do Regis até agora. Eu esperava muito mais futebol dele, justamente porque ele foi um cara essencial nos acessos tanto do Sport quanto do Bahia em temporadas anteriores, né? E aqui no Cruzeiro eu acho que até agora ele não conseguiu justificar. Ele oscila demais, inclusive durante uma mesma partida, e eu realmente tenho dúvida se vale a pena seguir com o Regis ou não. Aí eu acho que dependeria muito das condições, né? De qual é a faixa salarial do jogador, porque realmente o Regis até agora não tem jogado aquilo que se esperava dele, né? Ele é um camisa 10 que cria muito pouco, que não tem feito muitos gols, não tem dado muitas assistências, e eu acho que esse tipo de jogador ele só deve ficar no time do Cruzeiro se de fato estiver dentro do nosso patamar salarial, digamos assim. Mas deixa aí nos comentários o que você pensa sobre essas renovações, se você quer que o trio fique aqui, um não, dois sim, enfim, comenta aí. Um assunto que passou batido nos vídeos anteriores é que o nosso técnico Filipão está entre os indicados na premiação de melhor técnico do século XXI pela Globe Soccer Awards. Entre os oponentes, Guardiola, Mourinho, Ferguson e Deschamps. É claro que essa lista contempla aí basicamente os técnicos mais famosos do futebol europeu e aqueles que foram campeões mundiais, né? É por isso que o Filipão tá na lista, não tem nada a ver com o trabalho que ele faz no Cruzeiro, que ele fez no Palmeiras, no Guangzhou. Não, é o que ele fez na seleção brasileira, campeão do mundo, e o que ele fez em Portugal também, né? Que foi um bom trabalho, vice-campeão europeu. Mas estar nessa lista já é, de certa forma, uma vitória, né? O cara tá sendo listado entre os 10 melhores treinadores do futebol, pelo menos nos últimos 20 anos, né? E de fato é um feito gigante, o Filipão é um cara muito grande no futebol, e eu acho que pra gente, cruzeirense, que tomou tanta porrada nos últimos anos, é até legal e dar uma massagem no ego. A gente vê que o nosso atual treinador é um cara muito respeitado no futebol e que já fez grandes coisas. E mesmo assim ele aceitou abraçar o desafio, pegando o Cruzeiro péssimo como pegou, né? Já deu uma melhorada boa, a gente já saiu um pouco do atoleiro, que foi até a expressão que ele utilizou, e eu acho que a gente deve dar parabéns ao Filipão por essa indicação e dar também parabéns para a pessoa que teve a brilhante ideia de levar aquela garrafa de uísque para a reunião que selou o retorno dele ao clube. E para fechar, o Sub-20 do Cruzeiro perdeu mais um jogo ontem. Dessa vez foi o Vitória que nos bateu no Sesc Venda Nova por 2-1. O único gol celeste foi marcado pelo David num belo chute da entrada da área. Já virou chover no molhado eu ficar falando aqui de como a base do Cruzeiro tá mal nesse campeonato brasileiro, né? E aí pode usar desculpa de desfalque, de lesão, de Covid, de jogador dispensado. Nada justifica um time ter caído tanto de desempenho durante um campeonato. Porque há 2, 3 meses atrás esse time do Cruzeiro jogava muito bem e agora parece um catado em campo. Categoria de base hoje talvez seja o cargo estratégico mais importante que o Cruzeiro tem, justamente pela crise financeira que a gente vive e a necessidade de fazer dinheiro novo. E a melhor forma de fazer dinheiro novo é revelando o jogador e vendendo bem esses jogadores para o futebol europeu, coisa que o Cruzeiro até revelou alguns e vendeu mal. E deixar a coisa degringolar como está acontecendo agora, é técnico incompetente, é diretor que só tá lá por ser amigo do David. Enfim, gente, isso vai gerar muito prejuízo para o Cruzeiro e talvez sejam danos irreversíveis, tá? Inclusive para a carreira de alguns desses jovens jogadores que têm talento, mas estão perdidos nesse meio, nesse turbilhão de desmando, nessa zona que virou a base do Cruzeiro. E talvez o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, deva se lembrar um pouquinho daquela frase, né? Amigos, amigos, negócios à parte.
porque realmente botar os amigos no comando já se provou um grande erro e do jeito que a coisa tá caminhando, a gente não vê nenhuma perspectiva de que vai melhorar. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados. Amanhã vai estar no ar então o pré-jogo de Cruzeiro e Confiança que se enfrentam pela Série B. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!